Bom, gente, para começar, eu queria conhecer um pouquinho vocês, né? Eu queria saber quem. Legal, Érica, que bom te ver aqui. Quanto tempo, hein? Legal. Eu queria que vocês fossem me falando, assim, quem são vocês, né? Tem algumas pessoas que eu conheço, sei que são pais, né? São mães. E eu queria saber se vocês são professores, se vocês são mães que desejam alfabetizar, ensinar seus filhos, né, a ler, se vocês só estão interessados no assunto, né, são curiosos pelo assunto, para eu saber mais ou menos quem está me ouvindo e direcionar um pouquinho minha fala. Tá bem simples, tá, gente? Vai ser bem tranquilo, assim, mesmo quem não tem muito conhecimento sobre a alfabetização vai conseguir se inteirar bem do assunto. Eu vi aí que tem bastante gente que tem um casal de filhos, tem crianças, né, que estão já sendo alfabetizadas, tem professores, né, de escola, de reforço, professor particular. E eu queria falar tanto com quem já está alfabetizando, já está ensinando alguma criança a ler, né, tanto seu filho ou aluno, quanto com quem tem crianças menores, em fase de pré-alfabetização. Que seria a pré-alfabetização? Tudo que vem antes da alfabetização, tá? Então, a alfabetização, quando eu falar assim, pré-alfabetização, eu queria que vocês pensassem não só na escola, ali, nas crianças que estão matriculadas na pré-escola, mas tudo que vem antes da alfabetização. Aquele preparo para isso, tá bom? Que vai contar como um passinho para a alfabetização, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Porque a pré-alfabetização tem tudo a ver com a alfabetização, beleza? É como se fossem os degraus que a criança precisa subir ali até chegar no objetivo, que é aprender a ler e escrever, beleza? Então a gente vai focar no nosso objetivo. Acho que vocês, todas que entraram aqui, têm interesse em ensinar alguma criança a ler e escrever, né? Então, nosso objetivo é esse. Para chegar até o nosso objetivo, né, a gente tem que pensar primeiro por que a gente quer isso, né? E o que é isso, na verdade. Então, a gente vai começar a pensar, queria que vocês me ajudassem, me acompanhassem. Vocês podem ir comentando aí também sobre o que seria a leitura e a escrita. Vocês já pararam para pensar como se dá o processo de aprendizado da leitura e escrita, como que acontece, né? E assim, o aprendizado da leitura e escrita, a escrita é uma representação da nossa fala, né? A criança precisa primeiramente entender que a gente escreve para poder registrar ali no papel aquilo que a gente quer falar, né? A escrita é um código, então a gente vai escrever utilizando esse código que é a escrita. E que sinais a gente usa? As letras do alfabeto, né? A nossa escrita é uma escrita alfabética, então para escrever a gente usa o alfabeto e a criança precisa entender isso daí. Parece simples, né? Parece bobo, mas é importante que a criança entenda isso daí. Por exemplo, a escrita da língua japonesa, ela não é alfabética, né? Ela usa o quê? Ícones, desenhos, né? É uma imagem que representa uma palavra. A nossa escrita não. A nossa escrita é representada por letras, né? Uma sequência de letras combinadas das mais diversas formas, que juntas, né, formam alguma coisa ali que a gente quer falar. Então não tem como fugir disso. Ninguém aqui, quando vai fazer uma lista de compra ou mandar uma carta para alguém, faz um desenho, né? A gente a gente utiliza as letras, a gente utiliza uma combinação de letras. E quando a gente ensina para a criança esse conjunto de letras, esse sistema, a gente está alfabetizando. Isso é alfabetizar. E é aí que a gente quer chegar. Esse é o nosso objetivo final. Para alcançar esse ensino, para a gente conseguir chegar nesse ponto, eu vou explicar para vocês quais são os passos, tá? O passo a passo.
Então a criança vai aprender o quê? A ler, que é aprender o código, né? Que ela vai ter que... Primeiro ela aprende o código, vai aprender a decifrar aquele código, interpretar, para depois ela reproduzir o código, né? Que aí seria o que? A escrita, certo? Beleza. Então, eu queria colocar para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não vou conseguir colocar no YouTube, mas vocês que estão aqui comigo no Instagram vai aparecer aí na tela, não sei se vocês estão vendo já. Eu separei algumas habilidades que a criança precisa ter para aprender a ler e escrever, para chegar nesse topo ali que é o nosso objetivo. Então ela precisa ler, né, claro, lá precisa ter noção espacial, ela precisa ter uma fala boa, precisa ter uma linguagem desenvolvida, uma boa consciência fonológica. Ok, beleza. Às vezes a internet, né, quando trava, às vezes a internet dá uma osciladinha. Beleza. Noção corporal, escrita, uma boa coordenação motora e uma boa discriminação visual, tá? Essas são as habilidades. E aí, pra gente introduzir, eu vou explicar um pouquinho por cima o que significa... Beleza, Sônia, pode ser, talvez. O que significa cada um, né? Eu vou dar uma definição bem rapidinha de cada um, e aí depois a gente vai analisar junto. Eu quero que vocês me ajudem a pensar, raciocinar sobre o que eu vou falar aqui, pra gente decidir quais são os primeiros degraus, né? O primeiro, depois a próxima habilidade, o que a gente vai precisar. O passo a passo, né? Que seria, na verdade, o tema da aula de hoje. Para diminuir, gente, para facilitar, a gente vai usar leitura, escrita, coordenação motora, consciência fonológica e discriminação visual, tá? Para ficar um pouquinho mais simples. Vou tirar aqui da tela e aí vocês vão gravar aqui na mente. Vamos lá. Vocês estão com papel e caneta? E se vocês tiverem papel e caneta vai ajudar. Não sei se eu vou conseguir deixar gravada, tá, gente? Vou tentar. Quem assiste os meus vídeos do YouTube vai saber qual que vem primeiro, né? Se é a leitura escrita, que eu já fiz um vídeo, acho que foi um dos últimos vídeos que eu deixei lá no YouTube. Mas então vamos lá. O que é a leitura? A leitura é um exercício de interpretação, basicamente, né? A criança vai aprender o código, que é aquele sistema de escrita, ela vai aprender o código e ela vai aprender a decifrar esse código, né? Que código que é esse? As letras, né? A sequência de letras, o que significa cada letra, o que cada letra representa. Isso é ler. Isso é leitura. E a leitura só acontece depois que a criança aprendeu o código, ela entendeu o código. Se você treinar a criança para aprender algumas palavras específicas, como tem alguns métodos que propõem, por exemplo, mostrar uma figura de um pato, casa, a criança bater o olho e memorizar o formato, aquela sequência de letras, ela vai estar decorando uma imagem, ela vai estar usando a memória. Isso não é leitura, tá, gente? Na verdade, isso é uma leitura de imagem, né? Mas a gente não pode considerar leitura porque o nosso sistema de escrita é alfabético. A gente não lê, então, sílaba, a gente não fica lendo por palavras, a gente lê por letras, porque o nosso sistema é alfabético, né? Letra por letra, então, som por som. Isso que é a leitura. Então, a leitura é quando a criança decifra o código, ela tem que ter conhecimento prévio do código, e a escrita é quando a pessoa, usa o código para se comunicar. Ela tem que ter conhecimento prévio do código também. Não tem como se comunicar, não tem como escrever sem saber antes o que a gente está escrevendo, né? Utilizando aquele exemplo que eu dei de novo, né? Ninguém vai fazer uma lista de compras, que quer ir no mercado comprar, por exemplo, uma maçã, uma uva, uma pera, ao invés de escrever lá maçã, uva e pera, faz o desenho, maçã, uva e pera, né? Porque a nossa escrita, ela utiliza o alfabeto. A coordenação motora é um exercício motor, né? É possível ter uma boa coordenação motora e não saber ler e escrever? Perfeitamente, totalmente possível, né? Então, existem analfabetos que têm uma ótima coordenação motora, porque a coordenação motora é importante para a leitura e escrita, mas ela não é decisiva no processo de aprendizagem, tá?
Por exemplo, eu não sei escrever japonês, mas se eu me interessar pela língua e quiser, por exemplo, escrever uma palavra específica em japonês, eu vou aprender o traçado lá, bonitinho, vou desenhar em algum lugar, vou estar escrevendo em japonês. Isso não significa que eu sei japonês, né? Apenas desenvolver uma habilidade ali, né? Uma boa discriminação visual, uma coordenação motora. Então a coordenação motora ela é importante, porque a gente vai usar a coordenação motora para escrever, mas ela não é tão decisiva nisso daí. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso depois. Linguagem e fala, né? Elas são diferentes, eu vou colocar junto aqui, mas elas são coisas diferentes, tá? São complementares, mas são diferentes. A linguagem seria o conteúdo que a pessoa tem, a quantidade de palavras que ela tem no vocabulário dela, como ela consegue se expressar, organizar as palavras na frase, né? Solicitar alguma coisa, contar uma história. E a fala é como sai como a pessoa pronuncia aquele conteúdo que ela tem lá guardado, né? Como se a fala é a expressão, né? A forma como ela expressa aquilo que ela já aprendeu, aquele conteúdo que ela tem, que seria a linguagem. É possível que a pessoa tenha uma boa linguagem e uma fala distorcida, por exemplo, né? Às vezes fala desse jeito, né? Pronuncia um pouquinho errado. E eu vou pôr os dois no pacote porque vocês vão entender um pouquinho lá na frente. A consciência fonológica é a habilidade de perceber os sons da fala, né? A nossa fala, ela é automatizada, né? A gente fala automaticamente. Eu não tô aqui pensando quantas palavras estão saindo da minha boca, qual som que eu vou falar depois, né? Ou agora eu vou mexer a língua ali, vou fechar a boca, vou fazer um biquinho. A gente não pensa o som que está saindo da nossa voz, né? E a consciência fonológica é a habilidade que permite que a gente consiga pensar sobre isso, né? Então ela não é uma coisa que acontece espontaneamente, né? É uma habilidade e é uma habilidade de pré-alfabetização também, né? Que acontece antes da alfabetização, é importante. A consciência fonológica, ela serve para melhorar o aprendizado, ela aprimora o aprendizado da leitura e escrita, e depois, quando a pessoa já está alfabetizada, a criança já lê e já escreve, ela usa a consciência fonológica para a leitura e escrita para melhorar também a consciência fonológica, né? É uma via de mão dupla. E a discriminação visual é importante também para o aprendizado das letras, né? A criança tem que saber identificar, tem que saber diferenciar, ela tem que saber que uma letra é diferente de um objeto, por exemplo. A caneta, se eu coloco a caneta assim ou assim, né, eu posso virar ela de posição, ela permanece uma caneta, ela é sempre uma caneta. Agora, se eu mudo, por exemplo, um P, um D minúsculo, por exemplo, D minúsculo de forma, ponho ele para a esquerda, ponho ele para a direita, ele pode ser D ou pode ser B, pode ser Q, pode ser P, né? A letra, ela não pode ficar modificando a posição assim, né? E a criança tem que perceber isso, a gente tem que saber mostrar isso para a criança. Então, a discriminação é importante, a discriminação visual, né? Para o traçado da letra e tudo mais. Então, agora, a gente vai colocar em ordem. São 6, né? Quem anotou aí, não sei se vocês estão anotando, mas seria leitura, escrita, coordenação motora, consciência fonológica, linguagem e fala, que eu vou colocar junto, e a discriminação visual. Queria que vocês participassem aí. Qual seria o primeiro passinho? A gente está falando de passos, né? Qual seria, então, o primeiro passinho para o aprendizado da leitura e escrita? A leitura e escrita, então, quem entrou depois, né? Eu tinha feito uma introdução, né? Que a gente está subindo os degraus, o nosso objetivo é a leitura e escrita e a gente vai aprender os passos. Qual seria, então, o primeiro passo? Queria que vocês me ajudassem aí. Vou colocar de novo o slide para vocês se lembrarem o que é. Qual desses aí, gente, seria a primeira habilidade? Todas são habilidades que a criança precisa ter, né, para desenvolver o aprendizado da leitura e escrita. Qual vocês acham que seria o primeiro? Tá. O pessoal do YouTube também Gente, eu não tô conseguindo acompanhar o YouTube e o Instagram junto, tá? Eu tô olhando aqui pro... Ah, legal.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tem gente falando que é a consciência, linguagem, fala, vocabulário, consciência fonológica, fala. Isso, gente. Beleza. Então a gente vai começar. Deixa eu tirar aqui o slide de novo. A gente vai começar por onde? A gente começa pelo início, né? Óbvio. Através de qual dessas habilidades a criança aprende todo o resto? Como que a gente adquire conhecimento? Onde tudo começa? Vou dar uma dica. Sem ela, não existe aprendizado. Também, gente, o pessoal tá falando bastante de consciência fonológica, mas ó, antes disso, eu ainda vou falar uma etapa antes da consciência fonológica. A consciência fonológica é, sem dúvida, uma habilidade indispensável, tá? Pra aprendizagem da leitura e escrita. Mas o primeiro passo seria a linguagem e a fala. Como que a gente aprende tudo? Através da linguagem. A gente não ensina falando, né? A criança não aprende através da linguagem, se expressa através da linguagem ela faz pergunta, ela tira dúvida, né? Quando a criança quer aprender uma palavra nova, quando a gente ensina como que a gente explica essa palavra? Por exemplo, a gente está lendo um livro para a criança e ela identificou uma palavra ali que ela não conhece. Ela vai perguntar, o que significa isso? A gente explica uma palavra com outra palavra. Então, a linguagem seria o primeiro passo, tá? E é uma via de mão dupla também, porque a linguagem ajuda a desenvolver o aprendizado, né? E depois, quando a criança aprende a ler, ela vai lendo e vai melhorando a linguagem, né? Quanto mais a gente lê, melhor fica a nossa fala e a nossa linguagem. E para aprender a ler e escrever, a gente precisa de uma boa linguagem, né? Então esse seria o primeiro passinho. E quando que a gente começa a estimular a linguagem? Sempre, desde a barriga, né? Do berço. Então, para a escola, é indispensável o estímulo, o ensino da linguagem, né? O exercício da linguagem, tanto na sala de pré-escola quanto em casa, né? Em todo lugar a gente tem que estar pensando em desenvolver na criança uma boa linguagem, né? É uma habilidade indispensável, seria a primeira, e ela não acaba, né? Não é assim, a hora que a linguagem estiver completa, vamos passar para o próximo passo. Não, é sempre, tá? Beleza, então depois de dominar a linguagem, ter um bom domínio da linguagem, qual seria o próximo passo? Eu acho que tá meio atrasadinho aí. Então, gente, o próximo passo, depois que a criança já domina a linguagem, depois que ela já fala bem, é fazer a criança refletir sobre a linguagem dela, né? Igual eu falei pra vocês. Quando a gente fala, a gente não fica pensando nos sons que a gente fala. Se eu falo assim, eu quero comer maçã, o que você pensa? Na maçã vermelha, maçã, né? Uns pensam na maçã vermelha, uns pensam na maçã pequena. A gente não fica pensando nos sons que a gente está pronunciando. Geralmente a gente pensa na imagem do objeto ali que a gente está falando, né? No que a gente vai fazer. E o segundo passo é fazer a criança refletir na fala, nos sons da fala. Ela precisa perceber que a fala é composta por frases, as frases podem ser divididas, né, em palavras, as palavras podem ser divididas em sílabas e as sílabas ainda podem ser divididas em sons, que são a menor unidade, né? A consciência fonêmica, que é a noção do fonema, fazer a criança perceber o sonzinho ali. Por exemplo, ela vai falar eu, ela tem que perceber que essa palavra tem dois sonzinhos. Eu, né? Percebeu, beleza. Eu significa eu, né? Eu, Ana, tem um significado ali, tem uma imagem, eu evoco, né, uma imagem quando eu falo eu. E essa palavra tem sons também. Então isso seria o segundo passo, né? O primeiro passo é ter uma linguagem boa. O segundo passo é desenvolver na criança a habilidade da consciência fonológica. Porque quando a gente for escrever, a gente vai ensinar a criança a ler e escrever, lembra que eu falei que ela precisa entender que a escrita é uma representação da fala?
Se ela não tem noção que a fala é composta por sons, ela vai representar a fala como? Com a imagem que ela vê, né? Isso seria o quê? Desenho. A criança ainda não se deu conta que a fala é composta por sons, né? Que é através do sistema de escrita alfabético que ela vai representar o que ela quer falar, né? O que ela quer escrever. Beleza, a língua alfabética, ela é composta por... ela é organizada por letras, né? Por isso que é escrita alfabética, a gente usa o alfabeto. Então a gente não escreve com sílabas, a gente não escreve com palavras, a gente não escreve com frases inteiras, com desenhos, são com letras. Por isso que o nosso sistema de escrita é alfabética, a criança precisa entender isso. O que eu acho bacana, gente, do método de alfabetização fônico é que, por exemplo, se a criança aprender 3 letrinhas, ela tem uma boa consciência fonológica, né? Uma boa linguagem, uma boa consciência fonológica. Aí ela aprendeu ali as letrinhas, por exemplo, P, A e R. Ela sabe que o som do P é P, ela sabe que o som do A é A, ou A, né? E o som do R é R, ou R. Então ela vai conseguir, se essas 3 letras estiverem organizadas, assim, por exemplo, o P, o A e o R, ela vai fazer P, A, R. Ela leu par. Se tiver organizado P, o R e o A, ela vai ler pra, pra, ela leu pra, né? Se tiver P, A, R, A, ara, pronto, para, ela leu para, né? Se fosse, por exemplo, se a criança fosse alfabetizada através do método silábico, que é um método também que eu gosto muito, né? Mas ele exige um pouco mais de memorização, não é tão intuitivo. O que a criança precisaria aprender? Peraí. O que ela precisaria aprender? Várias famílias, né? Ela precisaria memorizar várias coisas para ler, por exemplo, pá, para, par e pra. Ela teria que aprender pá, pê, pi, po, pu. Aí depois a família par, per, pir, por, pur. Depois pra, pre, pri, pro, pru, certo? E outra, se ela for ler para, tem que aprender a família do P, né? Pá, pe, pi, po, pu, da sílaba simples, e depois do ra, ra, re, iroru, para ler o ra. Agora, no método fônico, ele é muito mais intuitivo, porque a criança aprendeu 3 sonzinhos e não importa a organização das letras ali, não importa a sequência das letras, ela vai ler o que tiver. Quando tiver aqueles sonzinhos que ela aprendeu, ela vai conseguir ler aquilo que está ali, né? Como se fosse assim, ó, vou dar um exemplo de uma escola de música, por exemplo. Tem escola de música que ensina a música, né? Por exemplo, eu vou quero aprender a tocar violão. Então eu vou te ensinar 2 acordes aqui, eu ponho o dedo aqui e toca, né? Você vai aprender uma música. Você vai sair dali, talvez, depois da primeira aula, sabendo tocar uma música. Outras escolas ensinam você a entender ali o que tem por trás daquelas notas, né? Como se escreve, como se lê uma partitura, o que significa aquele símbolo, aqueles acordes. E aí o que acontece? Quando você lê um acorde, o nome do acorde, você vai fazer o acorde. Então você pode tocar todas as outras músicas que tiverem aquele acorde, né? É como se fosse isso. No ensino através da fônica, né? Do método fônico, que é os sons, aprendendo através dos sons das letras, a gente consegue fazer a criança ficar independente. Ela vai analisar ali o som e ela vai representar o som através das letras, né? Porque ela já conseguiu perceber os sons da fala dela e o som da fala dos outros. Vai ficar muito mais fácil, né? Tem gente que fala assim, todos os métodos funcionam, no final as crianças vão aprender a ler de qualquer maneira. Não concordo, tá? Porque muitas crianças leem, mas leem com muitas limitações, não conseguem ler palavras desconhecidas, precisam ter sempre alguém para mostrar, essa palavra é isso, essa palavra é isso. E esse não é o objetivo da leitura, né? Ler palavras específicas, decorar sequências, memorizar, né? A gente precisa tornar a criança independente. Então a linguagem seria o primeiro passo e depois o outro passinho, né? Que seria a consciência fonológica. Eu coloquei aqui também um outro slide. Não vou mostrar agora não, senão vocês vão ver a sequência. E depois, gente, vamos lá, eu queria que vocês pensassem comigo.
Vou falar as opções de novo para quem não anotou. Leitura, escrita, coordenação motora, consciência fonológica, linguagem e fala, discriminação visual. Então, a gente já falou da linguagem da fala e da consciência fonológica. E aí, qual seria o próximo passinho? A criança precisa aprender a registrar, né, gente? Não sei se está um pouquinho atrasado aí. Registrar no papel. Esse seria o próximo passo, né? E aí, aprender a registrar envolve essas outras habilidades, que seria coordenação motora, discriminação visual. Deixa eu marcar aqui. Olha lá. Daí que os comentários estão em cima. Coordenação motora, discriminação visual. Eu deixei a noção espacial e corporal junto aqui com coordenação motora, tá, gente? Beleza. É isso daí. Deixa eu tirar o slide. Isso. Agora, a coordenação motora, igual eu falei pra vocês já no início, né? Ela é importante, mas ela não é decisiva, né? E aí eu queria que vocês me falassem, vocês que são professores ou pais de crianças em fase de pré-alfabetização, o que mais é trabalhado nas pré-escolas? Agora eu tô falando de pré-escola mesmo, não só de pré-alfabetização. Que tipo de atividade vem? O que as crianças geralmente fazem dentro de uma sala de pré-escola? A Sônia colocou ali coordenação, né? Coordenação motora, o próximo passo. Bom, o que eu tenho visto, não sei vocês, mas o que eu tenho visto, eu não tô conseguindo acompanhar, gente, o pessoal dos comentários do YouTube, porque o celular tá virado, tá? Mas depois eu vou dar uma olhadinha em todos. Aí eu vou comentar, e aí, se vocês quiserem deixar as dicas sobre o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês precisam que reforce, vai servir como sugestão também para os próximos vídeos, beleza? Ó, o pessoal tá falando aqui, né? Aprendem a diferenciar, a vogal, a leitura antecede a escrita, coordenação, escrita, beleza. Bom, gente, eu não sei vocês. Isso, movimento de pinça, exatamente. É aí que eu queria chegar. Porque, assim, o que eu vejo muito é criança trabalhando, fazendo atividade, assim, de recortar, de pintar. Pinta, que a pintura vai melhorar a coordenação motora, ele vai melhorar a apreensão, né, a força ali do dedinho, que é necessário para depois escrever. Não tô falando que não seja importante, tá? Modelar, que mais? Fazer bolinha de papel, né? Claro que tem muitas outras coisas, tá, gente? Eu tô dando exemplo porque, assim, a gente percebe que esse tipo de atividade predomina, né? E é dado muita ênfase nisso daí. E o que a gente acabou de falar? O que eu acabei de falar aqui? Que a linguagem é o mais importante, a consciência fonológica é o mais importante. E vocês veem isso sendo trabalhado na pré-escola? É comum, né? Ela é o fundamental, é através da consciência fonológica, através da linguagem, que que a criança tem acesso ao sistema alfabético, que ela entende como funciona o sistema alfabético. Se não tem a consciência fonológica ali, se a criança não mergulha na consciência fonológica, se ela não consegue perceber os sons da fala, se ela não tem como, a alfabetização vai estar limitada depois. A Indianara falou que trabalha. Legal, atualmente tem mais gente que tem se ligado, né, nisso, tem começado a trabalhar, pesquisar. Recebo contato de bastante professor falando que está aprendendo, que está pesquisando, porque percebe que dá diferença, que melhora muito, né, e de fato faz muita diferença. Eles pegam muito rápido, exatamente. Eles pegam muito rápido, e não precisa ser uma criança de 4 ou 5 anos, criança que está aprendendo a falar mesmo, 2, 3 anos, você já começa a fazer atividade de consciência fonológica, de
fazer a criança prestar atenção ali nas sílabas que tem a palavra, ela consegue. E é muito legal, é muito gratificante, né? E não é uma habilidade que a criança aprende espontaneamente. Se não sentar com a criança e ensinar, ela não vai aprender sozinha. Tá. E aí, gente, a dica que eu tenho é o seguinte: não que a criança não precise pegar ali, treinar, mas é que a coordenação motora ela não precisa ser trabalhada puramente, né? Por ela mesma. Por exemplo, vou treinar a pintar para pintar por si só. Não, ela pode acontecer dentro de uma atividade de linguagem, dentro de uma atividade de consciência fonológica, já que a linguagem e a consciência fonológica são os maiores requisitos para o aprendizado da leitura e da escrita, né? Então, a não ser que a criança tenha algum problema motor, tá, gente? Se a criança tem uma dificuldade específica ali de coordenação motora, se ela não consegue pegar direito no lápis, se ela tem alguma dificuldade para andar, para caminhar, algum problema neurológico, isso precisa ser trabalhado, é óbvio, né? Caso contrário, você pode trabalhar, por exemplo, recorte dentro de uma atividade de linguagem. Vamos recortar, né, figuras com P, por exemplo, com som do P, figuras com F. Aí ela vai olhando lá, faca, começa. Sofá, não, então não vamos recortar, né? Então a criança consegue, a gente consegue focar no que é primordial, no que é essencial e indispensável, né? Sempre atento aos passos, né? E sem contar que depois, quando a gente introduzir, né, formalmente o ensino da leitura, da escrita, quando a criança for aprender a grafar ali as letrinhas, ela vai treinar a coordenação motora, né? Você vai pegar na mãozinha dela, você vai ajudar, você vai ensinar qual que é a direção da letra, para onde vai, onde começa, né? Sobe, desce, dá uma voltinha, aí ela vai treinar. Então não tem necessidade de parar dias, né? Há várias aulas para treinar a coordenação motora, né? Até porque ela vai treinar, a criança corre, a criança brinca. Quando ela chega na fase de alfabetização, a criança, ela já tá escovando os dentes sozinha, ela já tá tomando banho sozinha, praticamente, né? Ela já se veste, ela já brincou muito de encaixar, de montar, de empilhar, então ela já treinou a coordenação motora durante as brincadeiras, ela treina o tempo inteiro, né? A criança brinca. Então não tem necessidade de parar aulas, né? Perder tempo, né? Digamos assim, para o trabalho da coordenação motora, se a criança não tem uma dificuldade de coordenação motora específica ali, alguma alteração que exija isso, né? Dá para ser trabalhado junto com o treino da linguagem e da consciência fonológica. Então, eu botei tudo no mesmo pacote, não sei se vocês perceberam aqui, vou colocar o slide. Então, a primeira etapa, o primeiro passinho, então, né, seria a linguagem e fala. Como eu expliquei no início, não é algo que a gente vai parar de estimular para poder estimular a consciência fonológica, não. A gente começa através da linguagem, quando a criança adquiriu, né, uma certa capacidade linguística, uma habilidade de falar, de se comunicar, de fazer pergunta, aí a gente vai trabalhando a consciência fonológica junto e aprimorando a linguagem também. Tá? E aí o pacotinho, eu coloquei ali no bolo a coordenação motora, a discriminação visual, a leitura e a escrita, porque vai junto ali. Quando você vai ensinar leitura, escrita, você vai trabalhar, como eu disse, né, a coordenação motora e a discriminação visual também. Eu não sei que eu não posso... Tem que tomar cuidado aqui com o tempo, gente. Não sei quanto tempo já passou. Que horas são? Não, pode falar. 6h15. Ah, tá. Então, e aí, pra fechar, né, pra chegar nesse objetivo, que é a leitura e a escrita, que é o final ali dos degraus, né, o objetivo que a gente deseja alcançar, eu prometi que eu ia preparar para vocês um material, deixa eu tirar a tela aqui, que facilitaria a alfabetização, né, e eu gostaria de falar agora sobre esse material, eu queria apresentar para vocês, tá?
através desse material, eu acredito que alfabetizar vai se tornar uma tarefa muito fácil, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tinha mostrado a capinha, né, antes. Material de alfabetização fônica, com ênfase no ensino multissensorial. Vou mostrar aqui também, pra quem tá no YouTube. Ele tá bem bonito, gente. Ele tá repleto de atividades práticas, dividido de um jeito assim que você não precisa ter conhecimento, né, sobre o método fônico, porque eu explico passo a passo aqui. Até a quantidade de lição que deve ser aplicada por dia tá descrita aqui. E aí eu vou dar um foco aqui no material, queria mostrar pra vocês. Você me ajuda aqui, meu bem, trazer a câmera? Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, como que ele tá bem divididinho. O método, ó, tem discriminação visual, consciência fonológica, percepção tátil, tem grafia, coordenação motora. Tá, aqui eu explico certinho, né, como que você vai fazer. Ele é composto por 27 lições. Esse primeiro volume seria a introdução, né? Seria por onde a gente inicia, que seria as vogais. É muito fácil de aplicar, né? Vocês vão aplicar uma lição completa por dia. Então, as lições seriam assim, ó. Primeira lição, apresentação das vogais. Aqui tem várias atividades. Segunda lição, que seria o segundo dia, tá? Letra A, várias atividades. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa aqui seria a primeira lição. Uma, duas, ó, tem várias atividades, você vai aplicar no dia, tá? Eu sempre começo, ó, sempre tem brincadeiras, as atividades são bem dinâmicas, bem lúdicas. E eu sempre começo a sessão assim, ó, separe os materiais. Aqui no começo eu falo o que você vai precisar pro dia, pra aula do dia, tá? E aqui embaixo de cada atividade tem as instruções. Então, eu falo o que você tem que fazer, como você tem que pronunciar, aonde você tem que dar mais ênfase, aqui você tem que dar atenção. Por exemplo, aqui, ó, o som da letra A. Explique para a criança que às vezes a letra A pode ter som de A e outras vezes de AN, tá? Eu tentei escrever aqui, gente, como se eu estivesse do lado de vocês, tá? Pegando na mão, explicando como funciona certinho. Eu dei exemplos, ó. Dei exemplos de palavras, das palavras Ana, que tem som de AN, e amigo, que tem som de A. Ó, aí tem mais atividades, isso aqui é tudo para um dia, tá? Aí a lição 3, tem a seção separa os materiais, as instruções, por isso que eu falei que vem com modo de fazer, gente, porque tem instrução em cada um, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu coloco o nome das figuras embaixo, né? Aí tem a atividade de discriminação visual, a criança vai procurar, ela já começa com todos os formatos de letra, por exemplo, ó, tem letra maiúscula, tem letra cursiva, tem letra minúscula, de forma, ela já começa a ler, ó, ainda que seja uma leitura de letras, né? Ó, ela lê em vários formatos. Aqui eu explico como deve fazer as instruções. Ó, você aponta para as letras e a criança vai pronunciando o som de cada letra. Se estiverem juntas, leia como se fosse uma palavra. Então, por exemplo, a criança vai ler aqui, ó, A, An. Eu explico, ó, faça você primeiro para que a criança veja o modelo. Tem brincadeiras, tá bem legal. Esse aqui é outro dia, ó. Eu sugiro que seja feito pelo menos umas 3 vezes por semana, tá? Tem a coordenação motora, como eu disse, não. Aqui a criança vai treinar a coordenação motora na alfabetização, não tem necessidade de mais do que isso antes. E no final de cada sessão, por exemplo, terminamos a etapa da letra A, vai ter a sessão desafio, letra A. Aí na sessão, terminamos a letra E, por exemplo. Vai ter a sessão de desafio da letra E, né? Tem atividade de discriminação visual, ó, formato da boca, vou explicando certinho como é a pronúncia, para gravar bem. Então, a criança vai ver, ela vai sentir, ela vai ouvir, ela vai tocar, tá bem legal. E ele é sequencial, por exemplo, ó, vocês viram aqui no ditadinho lá?
na leitura da letra A, a criança lia palavras apenas com A. Aqui na letra I tem A, tem E e tem I, é cumulativo. Vai crescendo, tá vendo? E aí no final, as últimas atividades lá, ó, da letra... Depois que terminou a letra U, a gente junta tudo para treinar tudo também. Então aí já mistura tudo, ó. Então serão lições... Deixa eu achar aqui. As lições A, E, I, O, U, tudo junto, tá? Aí, ó, essas são as 5 vogais. O nome da letra A, som da letra. A e an, nome da letra E, som das letras. E e E. Então, eu vou explicando como se eu estivesse ao lado mesmo, pegando na mão. E as atividades, gente, são atividades testadas, né? Atividades que eu uso ali no meu dia a dia com as crianças, tá bem legal. Ó, tem material para recortar, tá bem bonito, bem colorido. Tá bem bonitinho. Aí no final... Tem esses cards, né, para você recortar, você pode plastificar, colar na parede, fazer um varalzinho de letras, né, para a criança ter sempre à mão o alfabeto com todas as formas da letra, né, aqui tem umas atividades bem legais também, tá bom? E aí no final, deixa eu mostrar que bacana aqui, no final eu coloquei... eu não imprimi, mas no final tem um certificadozinho. Como a minha era só amostra, eu não imprimi, acabei não imprimindo. Mas no final tem um certificadozinho, tá, gente? Que a criança vai receber. Agora eu vou explicar. Deixa eu voltar a câmera aqui pra mim, peraí. Aí no final, aí o plano na verdade é assim, gente. As atividades são para ser realizadas em mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses, dependendo da quantidade de lições que você for fazer por semana. Eu recomendo de 2 a 3 lições por semana, tá? É suficiente para a criança não cair no esquecimento, né? Porque senão ela treina uma lição por semana, quando chega na outra semana ela já não tá lembrando de mais nada, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre o material? Obrigada, Laura. Ó, esse material é para crianças em fase de alfabetização, né? Se a criança, como eu falei, né, são etapas, né? A criança precisa ter uma boa linguagem, ter uma boa consciência fonológica, né? Ela precisa aprender a diferenciar os sons na fala dela e aí a gente já pode aplicar o material de alfabetização. Para crianças que já iniciaram a alfabetização, mas vocês perceberam que não foi muito eficiente, né, que deixou muitas lacunas, eu sugiro começar tudo de novo, né? Começa com a consciência fonológica, eu já falei isso para muitas mães. Começa lá, treina a consciência fonológica. A criança precisa conseguir identificar, né, os sons da fala dela, diferenciar, manipular os sons. E eu não sei se tem aqui alguém que é aluno do meu curso de consciência fonológica. Então, para pré-escola, seria a consciência fonológica mesmo. 5 anos, tranquilo. 5 anos dá para aplicar, mas aí depende da criança. A criança precisa ter uma boa consciência fonológica antes, né? Porque aí o que ela vai fazer? Ela vai ter que perceber que esses sons das letrinhas são os sons da fala, né? Tem atividades aqui nesse material, nesse livro, que vão ajudar no desenvolvimento da consciência fonológica, né? Mas, por exemplo, se a criança tem 3 anos, você não vai começar com essa apostila, você vai começar a estimular, a desenvolver a consciência fonológica. 4 anos, eu acredito que dá também. Tem criança que tem uma boa linguagem, que tem uma boa percepção dos sons com 4 anos. Ó, a Jaqueline é aluna do curso, legal. E aí, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Eliane perguntou se esse material tem consoantes. Não, tá em fase de produção ainda. Eu acho que, para quem começar, por exemplo, usar essa apostila agora, até terminar, eu acredito que já vai estar pronto de consoantes. Beleza. Vocês têm alguma dúvida, gente? Quando tá aprendendo o som, pode mostrar a letra? Pode. Eu sugiro, assim, primeiro ensinar só o som, né? Você vai explicando pra criança, porque através da linguagem, através de brincadeira, a criança vai
começar a perceber os sons da fala dela. E aí você vai falando pra ela. Você pode falar, ó, por exemplo, ó, sonzinho, ó, escuta o sonzinho, ó, faca, ó, você mordeu a boquinha, ó, o dente encostou aqui no lábio inferior, ó. Sabia que esse é o som da letra F? Se a criança já tiver tido um contato prévio com as letras, ela vai começando a fazer relação, né? Eu começo associando com objetos primeiro. Em vez de associar com letras direto, eu associo sempre a alguma coisa. Por exemplo, o som do P, né? Quem me acompanha aqui sabe. O som do P, eu falo que é o som da pipoca, porque eu acho que chama mais a atenção da criança, fica mais lúdico, né? Até porque pré-alfabetização a criança precisa brincar, ela aprende brincando. A gente não vai sentar ela numa mesa e fazer atividade de escrever, né? A gente vai brincar com ela, vai na rua, ó, ouviu o barulhinho, ó, shh, ó, esse somzinho, shh, som da chuva, som do vento, né? A gente vai fazer assim com a criança. Então, de vez em quando a gente vai dando uns toquezinhos, vai soltando uma letrinha aqui, uma letrinha ali, mas não precisa ser algo sistemático. A apresentação, a relação da letra com o som, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. Que legal, gente, que vocês gostaram da apostila. Ela tá realmente muito bonita, tá muito legal. Eu não quero passar de 1 hora, tá, gente? Porque senão eu não consigo salvar a live. Pra vocês compararem a apostila, eu vou explicar onde que é. Vocês vão lá no meu link da bio, vai ter lá o curso de consciência fonológica e o livro, Alfabetização Fônica Vogais, tá? Sim, tá só esses 2 links lá. O curso custa R$247, o curso tá bem legal, tem um e-book, lá tem aula sobre o som das letras, tem o passo a passo completo, tem atividade, tá bem bonitinho. A apostila é R$49 e para quem adquirir hoje até meia-noite vai estar com 20% de desconto. Eu vou lá, vou desligar aqui, vou encerrar e vou conversar com o pessoal aqui no YouTube. Vou responder alguns comentários do pessoal do YouTube. Beleza? Então tá, gente, daqui 10 minutos a gente volta.